Boa tarde, família. Hoje é dia 24 de julho de 2026, sexta-feira. Nós já estamos aqui no novo hotel, no Recife Antigo, pertinho do Marco Zero, para retirar o nosso kit da meia maratona do Marco Zero. E eu queria deixar uma pergunta para você aqui. O que é resiliência para você? Roda a vinheta. Meus amigos e minhas amigas, finalmente o unboxing desse kit, que é o que vocês gostam, que é o que vocês querem saber. Nós já estamos aqui, ó, com o nosso kitzinho em mãos, meia maratona do Marco Zero, certo? É um kit, uma prova, né, na verdade, que tem patrocínio da Seta Energia, Caixa, Chinerais, Esporte da Sorte, Body Action, Recife Movimento, Prefeitura do Recife e tantos outros apoios, como a Vita Brasil, Casa do Pará, Serra Branca, Clorofila e Novo Hotel. E é por isso que a gente está aqui nesse cenário maravilhoso, que é o Novo Hotel aqui no Recife. Quem é do Recife sabe que esse é um dos hotéis mais prêmios que a gente tem na cidade, certo? E dentro do nosso kit a gente veio, claro, uma camisa da meia maratona de Marco Zero, que eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Uma camisa classe A qualidade Argo, que é a mesma fábrica que faz as camisas do meu time do coração da Legs Assessoria. Então já sei que eu vou usar demais, porque quando a qualidade é Argo, esqueça, certo? Aqui, ó, uma camisa bonitona, azul marinho, uma cor que eu amo, ó. Linda, 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 meia maratona do Marco Zero, certo? Aí, o que é que vem mais nesse... Agora é hora de celebrar. Use o cupom Maratona10 lá na Clorofila para o seu próximo pedido. Cupomzinho de desconto na Clorofila, cupomzinho de desconto na Seta Energia, patrocinadora do evento. A gente tem aqui uma proteína carnívora da Body Action, Beef Protein, 25 gramas de proteína por dose, sabor frutas tropicais. Olha aqui, ó. Proteína da Body Action, muito útil, já vou trazer review honesto para vocês. Carbogel, isso aqui é super importante. Energy Black, certo? Que é aquele carbogel com cafeína. Quem viu o nosso quadro junto com o Alpha White Suplement sabe que a gente garantiu essa energia aqui para a galera que fez Circuito das Estações etapa inverno. E aqui a gente tem mais um carbogel e dessa vez sem cafeína, mas com whey protein, wax maize, vitaminas e sais minerais, ó, saborzinho tangerina. A gente vai ter também aqui magnésio e inositol, taurina e melatonina, magnésio e inositol da Body Action, certo? Aqui mais um suplementozinho da Body Action. A gente vai ter aqui também um Body Splash da Dona Clorofila, Krau, que eu já vou utilizar para vir aqui para a prova. Muito cheiroso, por sinal, adorei. Vou usar mesmo, hein? Vocês sabem quando eu digo que eu gosto, é porque eu gosto. E o nosso número de peito, 5410 5km, esse é o número da sorte. Literalmente o número da sorte, porque aqui, ó, galera, que eu já destaquei, botei na urna. Quem está acompanhando pelo Instagram já viu, e se você não me segue no Instagram, você está perdendo muita coisa. Aproveita esse momento que tu está assistindo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nada, deixa teu like nesse vídeo, que ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo. E quem já me segue no Instagram, se você não me seguiu, me siga, @Dias na Pista. Já viu que a gente destacou um númerozinho aqui, ó, no nosso número de peito, que vai além do nosso
guarda-volumes da nossa medalha, porque a meia maratona do Marco Zero, junto com a Shinerai, está sorteando uma bike elétrica para os seus participantes, né? Eu não sou bobo nem nada, já botei a minha fezinha na urna, 5410, vamos ver se a gente ganha essa bike elétrica. Esse é o nosso número da sorte e esse é o kit. Hoje é dia 25 de julho de 2026, véspera da nossa meia maratona do Marco Zero, e eu tô indo ali treinar agora. E ontem um milagre aconteceu, eu encontrei um personal que conseguiu descomprimir a minha musculatura. Eu não tô 100%, mas eu senti uma melhora absurda. Tô indo agora fazer uma nova descompressão pra gente chegar amanhã e fazer a melhor prova que a gente tem condições de fazer agora. E ontem... Aqui a gente tem que fazer uma caminhada de 20 minutinhos, nada de puxar, é só para reativar a musculatura e a gente fazer uma recuperação ativa. Então, nada de pressa, muito lento, devagar. A gente vai fazer esses aquecimentos, tem alguns alongamentos para a gente fazer, algumas mobilidades. E esse é o nosso objetivo aqui hoje. Nada de forçar, só fazer uma recuperação ativa. Salve família, são exatamente 7h09 do sábado 25 de julho de 2026, véspera da meia maratona do Marco Zero, e agora chegou aquela hora, a hora que vocês mais gostam, a hora de vocês fazerem o fit check do corredor, beleza? Vamos ver o que é que a gente vai estar usando na prova amanhã. Família, é o seguinte, a escolha de amanhã vai ser o Super Blast 2, certo? Sem placa, super confortável e super responsivo. A gente vai utilizar uma meia que eu ganhei de presente da mãe do meu aluno, que tem uma lojinha, Manu Loja Fit, certo? Ela me deu com muito carinho essa meia de 5 km no dia do meu aniversário e eu vou prestigiar a loja dela essa semana. Esse short da Olímpicos Adapt, vocês sabem que é o meu favorito. Nosso número de peito já tá aqui, certo? 5 km. Caixa, meia maratona do Marco Zero, salve esse número para dar sorte, 5410. E vocês devem estar se perguntando, João, você não vai utilizar nenhuma suplementação? Galera, depois que eu entrei para o time Legs Assessoria, eu raramente utilizo suplementação. E quando eu utilizo suplementação alimentar intra-treino. Um docinho, uma bananada, uma paçoca. E aí eu vou ver se eu consigo amanhã, porque hoje não deu tempo de comprar. E para a prova, a gente vai utilizar o manto da maior do nosso time do coração, Legs Assessoria. Essa é a minha primeira experiência de corrida com a Legs, que vai estar com tenda lá na meia maratona do Marco Zero, e a gente vai mostrar tudo por aqui. Esse é o dia do nosso microfone estrear em situação de prova, e essa câmera aqui vocês já conhecem muito bem. E esse é o fit check do corredor, né? A gente vai utilizar dessa vez um cinto para porta número de peito, porque a gente não quer furar a camisa da Legs que a gente usa no nosso cotidiano, né? Então é isso, família. Tudo certo. Até amanhã. Estamos chegando, família. Entrando no corredor das assessorias. Isso é meia maratona do Marco Zero. Estamos próximos. Começou! Tá valendo! O dia já tá nascendo, eu acabei de fazer o aquecimento, tô muito feliz, dor quase mínima, imperceptível,
Eu tenho certeza que vai ser uma prova incrível e a jornada para essa prova está me ensinando desde o momento zero. O mundo inteiro pode desistir de você, mas nunca desista dos seus sonhos. Tenha fé, Deus é maravilhoso, Ele é maior do que tudo isso, tudo que pode lhe parar, Ele que lhe dá a força para continuar. Bora! Pra quem vai bater seu RP, quem tá chegando pela primeira vez. Vamos que vamos! Vamos fazer a contagem regressiva então, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Vamos nessa! E de repente aconteceu um acidente. Vocês sabem que geralmente eu trago a experiência da corrida dentro da prova. Mas essa foi uma prova tão difícil, galera, que todos os vídeos que eu fiz e o crente jurando que estava tudo gravando foram perdidos. Logo eu vim aqui contar para vocês como foi a prova. Já que o único vídeo que a gente tem da prova é um pouco depois do primeiro KM. Eu vou deixar vocês com esse vídeo agora e vou contar para vocês como foi desse vídeo em diante. Família, passamos do primeiro quilômetro. Tá queimando bastante minhas panturrilhas. Mas a gente já tinha noção de que seria doloroso e que seria uma prova difícil. Nunca tive tão nervoso para uma prova. Mas nós vamos seguir com Deus e nós vamos dar o nosso melhor. Isso que é constância e resiliência. É saber que nem sempre você vai fazer uma grande performance, às vezes você vai dar tudo que você tem. E esse vai ser o seu melhor, sua vitória. Depois desse primeiro quilômetro, o vídeo é um pouco depois do primeiro quilômetro, a dor começou a dar espaço para algo muito maior do que queimou, né? Enquanto tava queimou, a gente tava suportando e suportando muito bem. A gente sabia que ia ser uma prova dura e que tinha N fatores envolvidos no processo e que foram modificados de última hora e que causaram muito estresse emocional, coisa de bastidor que um dia vocês saberão. Mas que eu tava ali no momento que eu tive que conter tudo isso na largada da prova, né? Antes de ir para a prova, fiz as minhas orações e fui. E até o primeiro quilômetro estava tudo bem. Depois do primeiro quilômetro, um pouco depois desse vídeo, aí eu comecei a sentir dores muito excruciantes. Claro que eu tinha anotado minha hidratação, visto se poderia ter cãibra ou alguma coisa do tipo, mas as dores eram realmente do estresse muscular que eu estou na panturrilha, né? O meu posterior estava doendo, os dois posteriores estavam doendo, mas com todo o trabalho que foi feito, né, com Vitor na academia, a gente conseguiu eliminar 80% das dores do posterior. O problema foram realmente as panturrilhas e elas começaram a doer. Um pouco antes do terceiro quilômetro, eu não aguentei mais. Precisei quebrar, caminhei um tempo para poder tentar entender essa musculatura e voltar. Fui respirando fundo e voltando. A prova estava muito munida de hidratação para as distâncias de 5, 10 até 21 quilômetros. Apesar de ter tido problema com a hidratação para os 30 quilômetros, na prova que eu estava correndo, a gente teve uma boa distribuição de água. Então, eu fui me certificando de me manter hidratado para não ter nenhuma cãibra adicional e revezando entre corrida e caminhada, né? Mas eram dores realmente muito excruciantes. Desistir da prova nunca foi algo que passou pela nossa cabeça, mas eu me lembrei de todos os momentos difíceis que eu passei até aqui. Todas as coisas, a minha primeira prova, que foi muito dolorosa também, foi onde eu conheci cãibra pela primeira vez, de todos os sacrifícios, de todos os esforços, de tudo aquilo que estava contra também eu realizar essa etapa do projeto, né, de realizar esse sonho, de tudo aquilo que diz que isso não é pra gente, sabe? E fui me lembrando também de todas as mãos que seguraram nas minhas. E
quando eu achei que eu tava sentindo muita dor, eu ouvi aquela voz do meu lado. Ei, tá acontecendo o quê, João? Era a minha professora da assessoria, Marina Soares, me perguntando como é que ela tava, ela e seu patinete turbinado, como ela mesmo diz, que é a nova ferramenta da assessoria. Ela passou por mim e perguntou o que estava acontecendo. E eu disse, muita dor. E ela fez, olha, se você sentir dor demais, não força. Vai caminhando, toma cuidado. Então eu fui num ritmo muito mais moderado, com muito mais cautela e alternando entre caminhada e corrida. Um pouco depois do 3º km, fazendo a curva do S, que é um percurso que normalmente a gente faz na ida, mas dessa vez a minha maratona do Marco Zero, ela inverteu esse percurso, eu achei ótimo, fez uma dinâmica diferente com a gente na prova. Era um percurso mais plano, mas eu comecei a sentir uma coisa diferente. Ao invés de sentir dor excruciante na perna esquerda, eu comecei a sentir uma dormência absurda, fora do comum. Mas, gente, era um nível de dormência que, tipo assim, não tava mais sentindo meu pé no chão. E eu tava sentindo um pouco de dor na perna direita, na panturrilha direita. Mas era bem menos do que tava. A dormência, ela foi muito mais elevada do que o nível de dor que eu estava sentindo. E aí eu fui começando a sentir um pouco de confiança. E aí fui correndo um pouco mais, trotando, né? Num ritmo muito para além do leve, mas trotando. Bebi água novamente e fui trotando. Aí dei uma caminhada quando a gente subiu a ponte do Limoeiro para poder chegar, né, no percurso, na volta do percurso, que normalmente é onde a gente larga, né, no Forte do Brum. Aí eu dei uma caminhadinha de leve, subindo a ponte, já com medo de me machucar. O medo de me machucar mais foi constante nessa prova. Foi uma coisa que me assombrou o tempo inteiro. Passei pelo pai de Walter, meu amigo Valtinho da Foco Radical. Passei pelo pai dele. Quando eu passei pelo pai dele, eu dei uma carreirinha. Depois parei novamente. Chegamos na entrada do Forte do Brum. Quando a gente chegou, era um percurso mais plano. E eu senti aquela voz dizendo dentro de mim, cara, você tá sentindo dor? Você não tá sentindo dor, você tá sentindo dormência. Dale, arrocha o nó, segue correndo, confia. E assim eu fiz. Aí eu corria 500 metros, dava uma caminhada. Corria mais 500, dava uma caminhada. E fomos passando pelo Leão do Norte, lá no terminal marítimo de passageiros do Porto de Recife. E eu corria e dava uma caminhada. Utilizei sempre os fotógrafos da Foco Radical como estímulo também para continuar correndo. Quando vi um fotógrafo, corria mais um pouco, passava um pouco por cima da dor e a dormência ia subindo para a perna inteira. E quando a gente foi entrando no corredor de chegada, a gente foi passando pelos fotógrafos, eu vi o meu professor, João, lá da Legs Assessoria, vibrando pela gente na linha de chegada. E ele fez, vai João, vai João, vai João. Aí eu senti confiança nesses últimos 600 metros. Eu dei um tiro de 6 e pouco, que foi a coisa mais mirabolante que eu fiz nessa prova, porque, gente, eu fiz a prova num pace de 8, de 9, de 10, com um medo muito intenso de contrair uma lesão e me afastar por muito tempo da corrida, que é o que eu amo fazer. E nessa hora eu me lembrei muito do que a minha esposa me falou. Quando eu estava nervoso na véspera da prova, foi muito difícil para mim dormir nesse dia. Foi a primeira vez que eu senti esse nervosismo, nunca tinha me sentido assim na vida. E ela fez assim, olha, se lembra de por que tu faz isso. Tu não começou a fazer isso por paixão, tu não começou a fazer isso por amor. Foca nisso, pô. Se diverte, vai se divertir, faz o que tu ama e não se preocupa. E aí quando eu fui passando por aquele pórtico, eu digo, não, agora eu vou me divertir. Eu dei esse tiro, que chegou a 6 e um quebrado, pelo estímulo de ver meu professor na linha de chegada e pelo estímulo de viver aquilo que eu amo de maneira plena. E eu acredito piamente que a gente vai conseguir viver isso de maneira plena agora com um fortalecimento específico para corredores
feito pelo Vitor Gabriel lá na Raia Express Olinda, com a Legs Assessoria, meu time de coração. Foi minha primeira corrida com a Legs. Eu gostaria muito que ela tivesse sido feita de outra forma, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu sei que eu ainda vou trazer muito orgulho para Leguito, meu treinador, para Marina, minha professora, para João, meu professor, e para todo o time Legs Assessoria. Foi a nossa primeira corrida com o Vitor Gabriel, um cara que acredita que o movimento cura. E agora eu vou deixar vocês com os momentos finais do recolhimento de medalha e com o fim da nossa prova. Muito obrigado, sigam a gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho, siga a gente no Instagram, senão você perde muita coisa, @Dias na Pista, e fica com os últimos momentos da meia maratona do Marco Zero. Muito obrigado. Ai, meu Deus, e agora? Obrigado. Obrigado.